Fala galera, bem-vindos ao Refúgio do Morcego, eu sou o André e ontem o James Gunn confirmou que ele está criando um mapa para o DCU. E antes de tudo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, que isso é bem importante, porque só aqui você vai encontrar conteúdo do Batman da DC, então eu recomendo muito você fazer isso. Vamos falar sobre essa matéria que saiu ontem, porque um fã perguntou pro James Gunn se as cidades desse novo DCU que ele está criando são conectadas, são mais juntas no caso. Aí o James Gunn respondeu que na verdade ele está criando um mapa pro DCU, meio que várias cidades juntas, então vai ser bem legal de ver esse mapa quando ele meio que anunciar, porque eu não sei se ele pode anunciar agora por conta das greves dos roteiros. Mas ele respondeu também o pessoal que estava lá no trend, se eu não me engano. Mas não sei se ele pode meio que anunciar por conta da greve dos roteiristas e também da greve dos diretores, eu acho que dos atores, se eu não me engano. Então eu não sei se ele pode postar agora nesse momento. Talvez quando acabar tudo isso ele pode anunciar esse mapa aí, ou apenas é um mapa só, então não precisa meio que esperar as greves para acabar, sabe? Então eu não sei se precisa disso. E na minha opinião, eu prefiro meio que a DC criar suas próprias cidades em vez de meio que você usar uma cidade real, sabe? Porque, por exemplo, tem alguma coisa que a DC vai mudar sei lá, talvez numa cidade real, mas só que o pessoal não vai gostar disso, dessa mudança, sabe? Então eu prefiro mil vezes a DC criar suas próprias cidades em vez de você usar uma cidade real, sabe? Por exemplo, meio que eles lá em Nova York e aí eles mudaram muita coisa de Nova York. É claro que existe muitas cidades reais no universo DC, eles usam bastante, mas só que a maioria é meio que cidades criadas, sabe? E também o James Gunn poderia muito bem meio que se inspirar nos jogos Legos. Como assim, André? Porque vários jogos Legos que é do Batman, da DC, principalmente o Lego Batman, eu acho que 2, e também meio que Lego Vilões, Super Heroes, meio que tem um mapa de várias cidades juntas. Então seria muito legal o James Gunn se inspirar nesses jogos para meio que fazer esse mapa desse DCU novo que ele está criando, sabe? Então essa aqui é apenas a minha opinião, não sei se você concorda comigo ou não, mas seria bem bacana de ver meio que esse mapa logo, sabe? Uma curiosidade, seria legal se o James Gunn pegasse várias cidades e colocar algo meteorológico. Como assim, André? Por exemplo, pegar Gotham City e colocar Gotham City como meio que uma cidade obscura, mais dark, o céu ser mais escuro, mais dark. Coast City é como um lado mais praiano, poderia ser algo verão, né? O céu ser mais um lado mais verão no caso. Central City poderia ser meio que um céu mais brilhante, mais bonito, mesmo também relacionado a, sei lá, talvez Metrópolis poderia também ter um céu mais azulado, mais brilhante no caso, até mesmo Bloodhaven poderia ser um pouco mais dark, mas não tudo dark, meio que meio termo assim. Então seria muito interessante de ver de cada cidade da DC, meio que no seu mapa ter vários céus diferentes, né? Então seria muito legal de ver o James Gunn fazer desse jeito, sabe? Isso aqui é apenas a minha opinião, tá? E uma outra matéria que saiu ontem é que uma conta lá no Twitter chamado Batman on Film meio que comentou dizendo que o John Krasinski será o Batman do DCU, que está sendo considerado ser o Batman do DCU. Eu achei isso muito estranho porque ninguém falou nada sobre isso, todo mundo tá falando sobre esse rumor que estava sendo confirmado assim. Aí depois de algumas horas o James Gunn desmentiu esse rumor, falando que ele nunca viu falar sobre esse rumor, e também o roteiro do filme do Batman Brave and the Bold, aí ele nem tá pronto, eles nem criaram por conta da greve dos roteiristas e também dos atores, então é muito difícil disso acontecer, muito difícil essa chance. Então meio que tipo assim, o pessoal ele tem que meio que entender que quando é rumor não quer dizer que é confirmado, porque eu vi muita gente falando assim, nossa, agora confirmado, o John Krasinski é o próprio Batman do DCU, e tipo assim, no começo eu tava acreditando nisso, sabe, porque eu gosto muito de John Krasinski, e seria uma oportunidade boa da DC e da Warner contratar eles, já que a Marvel descartou ele só para aparecer no filme do Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura, como meio que um cameo pro Senhor Incrível, lá do Quarto Fantástico. Então seria uma sacada boa meio que a Warner pegar esse ator e colocar como Batman. Eu tava acreditando nisso, mas depois foi desmentido, depois eu fiquei mal triste, sabe? Porque, por exemplo,
esse ator combina bastante com o Batman, sabe? Se você for perceber, o físico dele, o tom do cabelo dele. É claro que o Batman não usa uma barba, só que, por exemplo, combina bastante. Também um outro personagem que o pessoal queria muito que ele fosse é o Ted Kord. Só que, por exemplo, se o James Gunn pegar o Ted Kord de um ator que apareceu no filme do Besouro Azul, que o diretor queria aquele ator, que eu fiz até um vídeo falando sobre isso, sobre o Besouro Azul. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira depois assistir desse vídeo. Ele meio que o diretor queria colocar esse ator pro Ted Kord. E se o James Gunn quisesse colocar esse ator para colocar o Ted Kord, então não faria sentido o John Krasinski ser, no caso, o Ted Kord. Mas eu não sei, mas eu espero muito que o James Gunn coloque o John Krasinski para fazer algum outro personagem. Talvez pode ser o Batman, mas talvez ele não quer falar isso agora, porque ele não pode por conta da greve. E, tipo assim, ele não pode falar nada de novidades da DC até as duas greves acabarem. E quando as duas greves acabarem, aí sim ele pode falar alguma coisa, mas por enquanto não. Mas, por exemplo, se essa greve não existisse, e se o James Gunn meio que do nada falar assim que realmente essa matéria é verdade, você gostaria que o John Krasinski fosse o Batman? Ou não? Comenta aqui embaixo, porque eu sempre vejo muita pessoa querendo um casting diferente, sabe? Por exemplo, no começo eu queria muito que o próprio ator que fez o Dean lá na série do Sobrenatural fosse o próprio Bruce Wayne, o Batman, no caso, sabe? O Jensen Ackles. Eu queria muito que ele fosse o Jensen Ackles fosse o Batman, porque esse ator ele é um ator excelente. Ele já falou que ele é fã do Batman, desde os quadrinhos, ele já fez cosplay dos personagens do universo do Batman, ele já fez do Capuz Vermelho, ele já fez do Batman. Então, na minha opinião, ele seria um Batman muito bom. Só que a idade dele é meio que muito mais avançada. Mas se você for perceber, o Batman, assim, ele sempre tem meio que uma idade mais avançada, sabe? Ele não é igual ao Superman, que é muito mais jovem. Mas o Batman, ele tem meio que na idade de 35 a 40 anos. Por exemplo, teve uma fase lá, se não me engano, do Batman com o Robin do Damian Wayne, que o Bruce ele já era um pouco mais velho. Tinha meio que na faixa etária de 37 anos há 40 anos, entendeu? E se eu não me engano, o Jesse Ackles, ele tem mais ou menos uns 45, 46 anos. Pra mim, é muito novo ainda, porque ele tem rosto de novo, porque ele fez o Soldier Boy lá na série dos The Boys. Então, na minha opinião, ele foi muito bom como personagem, sabe? O Soldier Boy em The Boys. Então, não é o problema pra mim de ser o Batman, sabe? Mas se o John Krasinski fosse o Batman do DC, eu ficaria feliz, sabe? Porque eu também gosto do John Krasinski, porque ele é um ator muito legal, ele já fez muitas séries legais. Eu conheço ele por conta da série de The Office, né? Que é uma série bem engraçada, mais cômica, sabe? Que trabalha meio que no escritório. Eu achei isso muito legal. Meio que como ele mudou bastante, no caso. Então, tipo assim, esse ator é muito legal, eu gosto bastante dele. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse ator, se seria legal ele como o Bruce Wayne, mas se você não quer ele como Bruce Wayne, comenta aqui embaixo qual personagem que você gostaria que ele fosse, porque ele combina com qualquer personagem que você for colocar lá, sabe? Se você mandar alguma coisa, ele vai combinar com qualquer outro personagem. Mas eu só vejo ele como Batman, mas sei lá, vamos ver, tudo depende do James Gunn. Talvez o James Gunn meio que desmentiu isso, porque ele não sabe se realmente ele vai ser o Batman ou não, porque tem que fazer o teste, não é só meio que pegar um ator e colocar ele, sabe? Não, por exemplo, você tem que fazer um teste. Meio que no começo lá do fancasting pro Superman, o James Gunn não colocou logo de uma vez lá quando saiu a matéria lá que o próprio ator que é o Superman agora, né, o David Koresh, era o Superman quando tinha um rumor que o David seria o Superman. Ele não confirmou isso, ele meio que esperou para fazer o teste pro Superman, aí sim para ele escolher ele, sabe? Então, tudo depende do James Gunn. Se o John Krasinski fazer um teste pro Batman, se ele passar, aí sim vai ser legal ele ser o Batman do DCU, sabe? Porque muita gente tá falando assim que ele não tem carisma pro Batman porque ele tem muito sorriso. Mas se você for perceber, tem muito herói que é muito sério nos quadrinhos e também nos filmes, que tipo que o ator que também tem um rosto mais alegre fez um personagem que é muito mais dark, entendeu? Então
tudo depende do roteiro, tudo depende da expressão do ator, como ele vai fazer, entendeu? Então eu acho que o John Krasinski seria, assim, um bom Batman caso isso realmente fosse verdade. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, tá? E ontem o James Gunn postou lá no Instagram uma foto bem estranha, na verdade, duas fotos muito estranhas relacionado a um cachorro que estava vestido de Krypto no carro, sabe? Eu achei isso muito estranho porque talvez pode ser alguma referência ao Krypto que vai aparecer no filme. Talvez o Krypto pode ser um cachorro de verdade, que nem o da série dos Titãs, que o Krypto é um cachorro de verdade, foi interpretado por um cachorro de verdade. É meio estranho falar isso, né? Um cachorro interpretando um cachorro de verdade, né? No caso, em alguma série, eu acho isso bem estranho. Mas talvez o James Gunn não vai fazer ele em forma de CGI. Talvez ele vai fazer em forma de cachorro normal mesmo, meio que físico mesmo. Meio que treinar o cachorro. Eu acho é bem difícil de um cachorro fazer cenas de ação. Não sei, talvez uma boa parte pode fazer uma mistura com um cachorro real, com CGI, não sei, tudo depende do James Gunn, mas seria muito fofinho ver um cachorro interpretando Krypto, fazendo cenas de ação, meio que pegando o chroma key e fazendo ele voando, então seria muito fofinho. E no fundo dessas duas imagens mostra um boneco do Superman, que muita gente meio que ficou loucura, nossa, tá confirmado o traje do Superman. Não quer dizer nada, quer dizer que o cara que trabalha naquele escritório é o fã do Superman. Talvez o James Gunn, ele entrou nesse escritório e viu uma cachorrinha vestida de Krypto, ou ele colocou a roupa de Krypto na cachorrinha, porque se eu não me engano é uma cadela, não é masculino, se eu não me engano. Porque eu vi uma pessoa falando que é uma cadela, né? E aí, no fundo dessa imagem, lá no computador, tinha meio que um boneco do Superman de cueca e também um símbolo preto e vermelho, que é igual da Nova Fronteira, que é daquela HQ lá e também da animação que teve. E, cara, tipo assim, não quer dizer nada, não quer dizer que vai ser o traje do Superman, só que o cara tem o boneco dele, mas pode ser sim meio que um spoilerzinho do traje do Superman. Mas não quer dizer nada, tá? Eu meio que, tipo assim, eu acho que pra mim essa foto não quer dizer nada. Talvez só a parte do Krypto, talvez o Krypto pode ser interpretado por um cachorro de verdade. Mas eu acho bem difícil daquele traje ser o Superman, porque ele já falou assim que ele não sabe se ele vai colocar cueca no Superman ou não, sabe? Então vai demorar um pouquinho, né, relacionado ao Superman Legacy, porque tá tendo a greve dos roteiristas e também dos diretores. Então, dos diretores não, dos atores. Então, eu acho que vai ser muito mais difícil ele fazer agora. É claro que o roteiro do Superman Legacy tá pronto, que foi ele que criou, mas por conta dessas greves eu acho bem difícil dele meio que fazer alguma novidade também relacionado ao Superman Legacy, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman, da DC relacionado a isso, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Aqui do lado vai ter outros vídeos do Batman, da DC, caso você queira assistir depois desse vídeo, tá? Então é isso, até a próxima, falou, fui, tchau, pessoal!